Bom dia, queridos. Bom dia. Bom, achei que você estava aí embalado pelo som do coral e já tinha dado uma ninada. Gostoso ouvir o coral e melhor ainda nós estamos juntos desfrutando de tudo isso aqui, né? De cultuar o nosso Deus e saber que Ele fala conosco. Mas eu tenho uma notícia aqui que não é muito boa e uma outra que é boa. A notícia que não é muito boa é que essa variação de temperatura aí arrebentou com a minha imunidade aqui e eu estou meio gripado, então de vez em quando eu vou dar uma desafinada aí, você tem a misericórdia do pastor aqui, tá? Mas a notícia boa é que ainda assim o Senhor não depende da minha saúde para falar com a gente. O Senhor, nosso Deus, Ele não depende de nada, na verdade, para falar o nosso coração. E nós podemos nos aproximar da palavra dEle convictos de que se nós estamos aqui, o Senhor vai falar com a gente. A gente é o povo que crê nisso, a gente sabe disso, que o nosso Deus fala, e Ele fala ainda hoje. Então que a gente possa se aproximar da palavra, na certeza de que Deus separa esse momento aqui para falar ao nosso coração, para ministrar o nosso coração, amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jonas. Nós vamos dar uma volta lá com a baleia hoje. Jonas é basicamente o capítulo 2, mas nós vamos começar lendo o último versículo do capítulo 1. Jonas capítulo 1, 17 até o final de todo o capítulo 2. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos dizer juntos essa frase? Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos igreja. E isso enche o nosso coração de esperança, de alegria, porque quando nós nos ajuntamos aqui, nós não nos ajuntamos em vão, nós não nos ajuntamos aqui, Deus, simplesmente para cumprir uma agenda semanal, mas nós viemos aqui porque é aqui onde nós exaltamos o Teu nome, aquilo que mais importa na nossa vida. É aqui, Deus, que nós como como comunidade, podemos, Deus, declarar, podemos professar juntos aqui que amamos o Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por isso, obrigado por esta manhã. Leva, Deus, cativa a Tua presença, o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção, a nossa vontade, as nossas emoções, para que o Senhor use essa palavra para ministrar a nossa vida, para que a gente não saia daqui da mesma forma como nós entramos, mas nós possamos chegar nas nossas casas e perceber que essa palavra fez morada no nosso coração e tem lapidado a nossa alma. É isso que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Você sabe o que vai ter quarta-feira? Não é jogo da Bélgica, não, pecador. Está pensando na Copa do Mundo, né? Não, né? Bom, aniversário da igreja, olha aí, já fica aí até o recado dado aqui. Se você não estava lembrando, quarta-feira, às 8 horas, nós vamos nos ajuntar aqui para celebrar o aniversário da nossa igreja.
E que alegria é poder, né, chegar em semanas festivas assim, celebrar a história da nossa igreja, a história dos nossos dias, da nossa comunidade. Isso é muito bom. E ainda é muito significativo, porque é normalmente no dia do aniversário da igreja onde nós recebemos novos membros, né? Aqueles que estão vindo por transferência, aqueles que estão professando a fé. É sempre muito gostoso. E pensarmos sobre a história nos faz perceber que o nosso Deus tem se movido através da história, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida. E é nesse dia, eu gostaria de receber, no dia de hoje, eu queria receber, pensando nessa semana festiva, pensando nessa semana onde a gente celebra o aniversário da igreja, eu queria receber junto com os irmãos aqui esse presente, que é o presente da graça de Deus. Um presente que Deus tem nos dado, que sem Ele a gente não poderia ter chegado até aqui. Que sem Ele nós nem estaríamos aqui esta manhã. E para meditar sobre isso, eu gostaria de meditar nesse capítulo que nós lemos. E quero confessar aos irmãos que para mim, particularmente, Jonas é um livro muito especial. Não só porque na época de seminário a minha exegese foi nesse texto, foi nesse livro aí. Eu estudei muito o livro de Jonas. E é interessante e é surpreendente que cada vez que a gente pega o texto, o livro, parece que coisas novas surgem ali, parece que Deus ainda continua a evidenciar a sua multiforme graça, ministrar o nosso coração e a nossa vida. A gente ainda continua sendo surpreendido pelas maravilhas que Deus nos ensina aqui. Mas não só por isso. Jonas também é especial para mim porque quando a gente olha para ele, a gente não vê um herói, né? A gente não vê aqui um protagonista do livro aonde é um herói, mas a gente vê um espelho, e quantas vezes isso pode ser desconcertante para nós. Durante alguns anos da minha vida, queridos, a história de Jonas, ela diretamente me confrontava. Volta e meia, quando eu pensava a respeito do chamado de Deus para a minha vida, daquilo que Deus tinha me chamado para fazer, onde eu estava vivendo, eu era muitas vezes confrontado pensando assim: Senhor, será que eu estou chegando na barriga do peixe? Né? Será que eu estou longe daquilo que o Senhor deseja na minha vida? Me sentia muitas vezes como Jonas, descendo até Jope, descendo talvez até o porão do navio, e como eu disse aqui, por vezes até o ventre do peixe. E talvez seja justamente, queridos, esta sensação, essa questão que torna esse livro tão desconcertante para nós. Não o fato de um grande peixe que engole o profeta, e nem mesmo de uma cidade inteira de gente difícil, de gente cruel, gente má, que vem se converter ao Senhor, que se arrepende, mas esse fato de que o nosso profeta aí, o nosso protagonista, ele apresenta no seu livro constantemente uma transparência que chega a ser perturbadora, ao ponto de nós vermos os desígnios do coração dele e ali poder perceber os desígnios do nosso coração. Poder ver ali na fraqueza de Jonas, na idolatria de Jonas, naquilo que faz com que Jonas fuja por vezes da presença de Deus e busque fugir da presença de Deus e enxergar tantas vezes o nosso coração, que é tendencioso a fazer isso. E nesse capítulo 2 de Jonas, nós vemos ele chegar de fato ao fundo do abismo, né? A gente vê em algum momento Jesus até mostrando como Jonas é um sinal do próprio Cristo por conta disso, onde as esperanças naturais de Jonas se acabaram. E ele está ali orando. E vemos também um grande momento da virada, onde ele vê a sua vida se esvaindo, tudo se acabando, ele ora, e parece que de repente há uma virada, uma transformação no percurso daquele que ele estava concorrendo ali. O momento em que um homem fugiu de Deus e é encontrado por Deus exatamente no lugar mais improvável do universo, aonde seria mais difícil de encontrar alguém. Jonas chegou no fundo do Mediterrâneo, dentro do estômago de um grande peixe. Não deve ser uma experiência muito legal, né? Cá para nós. Eu sei que a gente às vezes lê a palavra de Deus e a gente tem às vezes uma dificuldade de imaginá-la. Fica até difícil de imaginar algo assim tão surpreendente, mas certamente não foi algo tão bom. Mas a perspectiva do que eu quero adotar aqui não é que nós estamos nesse lugar. Como eu falei, nós estamos numa semana de celebração, né? Numa semana de festa, numa semana de recepção de novos membros, de alegria, de aniversário da igreja. E eu não quero adotar essa perspectiva de como se nós estivéssemos no ventre do peixe, no ventre da terra. Mas é bem verdade que alguns de nós aqui essa manhã pode ser que esteja vivendo isso. A gente está num auditório relativamente grande aqui. Talvez a gente tenha uma dificuldade de compartilhar tudo que nós temos vivido.
E pode ser que você chegou aqui essa manhã com essa oração, ou talvez sem identificar isso, mas talvez se percebendo, num lugar onde talvez não tem mais volta, num lugar talvez muito distante, muito difícil, no ventre do peixe. Mas quem sabe esse também é o momento da virada. E é o momento de nós buscarmos sabedoria. Moisés, quando ele está escrevendo o Salmo 90, ele fala que contar os dias é com a finalidade de alcançar um coração sábio. E seja no ventre do peixe, ou seja em terra firme, nós precisamos lembrar algumas coisas dessa graça de Deus, desse presente da graça de Deus, para fortificar o nosso coração. Nós devemos lembrar que a maturidade espiritual que nos é convidada, que nos é convocada, não deve ser apenas uma conquista no momento em que nós estamos desesperados. A maturidade que nós temos que alcançar como discípulos, como filhos de Deus, ela não deve acontecer simplesmente quando a gente se vê no ventre do peixe. Mas, sem dúvida alguma, essa maturidade é uma disciplina da antecipação. É importante que a gente firme o nosso coração quando tudo vai bem. E hoje nós somos chamados por Deus a aprender ainda em terra firme aquilo que Jonas só foi capaz de perceber lá no fundo do oceano, que é esse presente da graça de Deus. E o livro do profeta Jonas, fazendo uma rápida recapitulação, queridos, não pode ser tido aqui como simplesmente um livro desse episódio aí. Um livro onde fala sobre um grande peixe. Afinal de contas, esse peixe ele é citado pouquíssimas vezes no livro todo. Ele é citado apenas 4 vezes. Ele nem também de Nínive, né? Não é um livro que está ali com a intenção de falar sobre Nínive, porque também a cidade de Nínive ela é citada umas 8 vezes apenas no livro. E nem mesmo sobre esse profeta que fugiu aí, né? Que talvez espelha muitas vezes o nosso coração, porque ele também é citado ao longo do livro, apesar do livro levar o nome dele, apenas 18 vezes. Mas esse livro, sem dúvida alguma, ele é sobre o próprio Deus, um Deus soberano. Esse Deus que é citado mais de 36 vezes no livro. O livro ressalta a soberania de Deus, bem como a misericórdia, o amor, e nos mostra que esse Deus, que nos presenteia com a sua graça, é o Deus da segunda chance. Você já precisou de uma segunda chance para alguma coisa na vida? Você já esteve naquela situação assim, onde precisa, Senhor, eu precisava de mais uma chance nisso, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. O nosso Deus é esse Deus. Há um autor que identifica o livro de Jonas como João 3,16 do Antigo Testamento, mostrando que Deus ele está interessado na salvação dos pagãos e a sua misericórdia se estende além das fronteiras de Israel, mostrando misericórdia até mesmo com a criação, com os animais, com as plantas. E essa dimensão da misericórdia de Deus é tanto glória como o escândalo do livro. Porque é a glória para aqueles que percebem a amplitude dessa graça. Você vê, Deus ele rege tudo, como o coral cantou, ele é o Deus das crianças, do mar, da criação, das plantas, dos animais, de tudo. E ele está interessado em salvar até os ninivitas, que eram tremendamente pecadores, cruéis, bárbaros. Mas essa graça, essa amplitude também da glória, do cuidado de Deus, foi escândalo para Jonas, que no fundo ele preferia a morte dos inimigos dele do que a sua conversão. E você pode pensar, caramba pastor, mas da onde? Será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo. O problema de Jonas, muitas vezes a gente pode ler o livro de Jonas, a história de Jonas, e achar que ele simplesmente teve medo de ir pregar em Nínive, porque ele estava com medo de ser morto lá pelos ninivitas. Mas o grande ponto de Jonas não era esse. O ponto de Jonas é que ele era alguém da tribo de Zebulon, ao norte de Israel, próximo ali, a tribo que fazia divisa com o Império Assírio, e ele estava bem acostumado a ver as barbaridades desse povo. Ele estava bem acostumado, talvez desde a sua infância, a perceber o quão eles eram ruins e bárbaros. Eles cultuavam aos deuses da fertilidade, eles eram extremamente cruéis com vítimas de guerra, e provavelmente Jonas viu tudo isso, e quando Deus fala assim, vai lá pregar para esse povo, Jonas fala assim, não dá. Não, esse povo aí não dá. Pela primeira vez um profeta de Israel era chamado especificamente para profetizar sobre um povo estrangeiro, e ainda um povo que não era bonzinho. Era um povo que era cruel, era um povo que era inimigo do povo judeu. E Jonas não tem uma visão compassiva sobre o tamanho da perdição do povo ninivita. Ele não quer saber se o povo está perdido, se o povo está indo para o inferno. Para ele, ninivita bom era ninivita morto. E de preferência condenado ao inferno. Era essa a ideia de Jonas. Jonas não queria que eles se convertessem de jeito nenhum. E você sabe bem a história, por isso que ele se dispõe, ele nem discute com Deus, ele se dispõe, mas ele se dispõe para fugir da presença de Deus, né? Diz o texto que ele
ele abandona tudo, ele vai para Jope, ele compra uma passagem a fim de ir para o sul da Espanha, fala assim, para mim deu, estou aposentado, isso aí eu não vou fazer, não tem jeito. E as coisas vão acontecendo, vão dando certo, ele consegue comprar passagem, ele toma lugar no navio, o navio ali arca suas velas, levanta a âncora, vai embora e aí ele vai até dormir. Né? Os historiadores vão dizer ali que essa era uma rota muito feita por navios persas e que eles eram exímios navegadores. Então, Jonas está tranquilo, ele vai ali então descansar. Mas é interessante perceber que Deus não respeita o livre-arbítrio do profeta, né? Deus não respeita a vontade dele, a escolha que ele faz, e envia uma tempestade tamanha, que a narrativa do texto bíblico conta que o barco estava a ponto de se despedaçar. Eu não sei você, mas se um dia eu pegar um avião, porque os marinheiros, mesmo sabendo de tudo, tem uma hora que eles tentam de tudo, eles tentam contornar, eles tentam se livrar, mas chega um momento que eles falam assim, gente, agora é o seguinte, cada um aí tem uma fé, aí uma religião, vamos clamar para tudo que dá aí, porque agora não tem mais o que fazer, esse navio aqui ele vai afundar. Você já pensou, você está dentro do avião, as aeromoças começam a falar assim, você acredita em alguma coisa? Se você acredita, pode começar a pedir aí, meu amigo, porque quem tem medo de avião faz isso, né? Você repara a afeição da tripulação, né? Começou a balançar, você está meio desconfiado, será que é a hora de eu desesperar? Você olha para a cara da aeromoça. Se ela estiver firme no semblante, você, bom, está tudo bem. Agora, se desesperar, aí complica. E o povo tudo começa a clamar, né? Começa a clamar pelas crenças deles. Mas Jonas não, Jonas está dormindo, ele é o único que não clama. Ele não busca a Deus, mesmo o capitão do navio chamando ele para clamar. Ele não busca, ele não clama, e aí o povo que está ali resolve tirar na sorte, identificam que é Jonas o problema, e aí Jonas se identifica como hebreu. E ele diz assim, eu sou temente ao Deus criador do mar e da terra. Aí é que o povo fica com medo mesmo, fala assim, então é você, cara. O que você fez? O que você aprontou? Você serve o Deus que criou o mar, como nós cantamos aqui no coro, né? Estava aí dormindo, não fez nenhuma oração, nada, não chamou por ele. E aí Jonas fala assim, é o seguinte, me joga aí, pode me jogar que tudo vai encerrar. E aqui não como mártir, mas assim, como acabando com a sua própria vida. Os marinheiros tentam poupar ali algum tempo, mas vê que não vai dar certo, pedem perdão a Deus e lançam Jonas ao mar, que de repente se acalma e aquele povo no barco adora a Deus. E aí a gente entra no texto que nós lemos, aonde a gente percebe que as cortinas dos bastidores bíblicos ali se abrem e nos mostram que Deus já tinha preparado um peixe para Jonas. Jonas é engolido pelo peixe e depois ele evidencia essa oração. Nós vemos ali que após a tempestade, o lançamento ao mar e a providência do grande peixe, parece que depois de toda aquela ação, todo aquele naufrágio que está para acontecer, a tempestade, a chuva, tudo, parece que de repente o texto se desacelera completamente. Aqui parece que toda a ação do livro era para, e o que tínhamos de agitação, sortes de medo, agora há silêncio e oração. Como diz um autor, nesse ponto da história, a ação está prestes a parar completamente para deixar Jonas sozinho com Deus. E às vezes a gente precisa disso na nossa vida, né? Às vezes a gente precisa passar por momentos assim, parece que a gente conhece das coisas de Deus, a gente sabe da graça de Deus, a gente fala, a gente canta sobre a graça, a gente sabe um tanto de coisa, mas às vezes a gente precisa ficar sós com Ele, para a gente se ver, para a gente relembrar, para a gente perceber o tamanho e o valor dessa graça. E a primeira coisa que eu queria aprender sobre o presente da graça é o seu alcance incomparável. A graça de Deus, ela tem um alcance muito além daquilo que nós podemos imaginar, queridos. A graça de Deus, ela nos alcança em lugares mais remotos, mais difíceis, nas situações mais impossíveis, e nós precisamos saber disso. O texto que nós lemos vai nos dizer que Deus já tinha preparado um peixe para pegar Jonas. E aí Jonas começa a sua oração dizendo assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei e Tu ouvistes a minha voz. Não importa onde nós tenhamos chegado na nossa caminhada, Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Deus tem cuidado de nós e pode acontecer qualquer circunstância, qualquer situação, seja ela financeira, seja ela na nossa saúde, seja ela até espiritualmente. Pastor, eu estou cético, eu estou frio, eu estou distante de Deus. Você não está além da onde a graça de Deus pode alcançar.
E é interessante porque a narrativa de Jonas parece um declínio após declínio, né? Quando a gente vai lendo, a gente consegue perceber como o ídolo no coração desse homem vai fazendo com que ele caminhe em uma derrocada, vai corroendo e vai começando a conduzir a história dele. Quando ele olha para aquilo que Deus chamou ele para fazer, pregar os ninivitas, e ele não ama os ninivitas, ele nem quer amar os ninivitas, ele quer que os ninivitas se percam mesmo, ele quer a ira de Deus sobre aquele povo bárbaro. Esse desejo no coração dele, esse ídolo no coração dele vai fazendo ele descer cada vez mais, vai fazendo ele ir para longe. Parece uma derrocada, parece que o narrador quer mostrar que a fuga de Jonas não foi apenas uma fuga geográfica, mas foi também espiritual. Cada decisão de desobediência leva um pouco mais para baixo, ele desce até Jope, né? Ele desce até o navio, ele desce até o porão do navio, e agora ele desce até a profundeza do oceano, até o ventre do peixe, como se ele fosse até os fundamentos dos montes. E quando Jonas começa a orar aqui, eu acho muito interessante esse capítulo. Eu acho maravilhoso, porque ele cita alguns salmos, é verdade, e a gente às vezes não para perceber isso, mas quando Jonas começa a orar, o que ele está fazendo é ele descrevendo o seu afogamento. Ele vai descrevendo enquanto ele ora, e está certo que talvez ele não orou isso se afogando, e nem tão pouco ele escreveu isso na barriga da baleia. Eu acho que você sabe disso, né? Ele não estava na barriga da baleia escrevendo, vou ler o livro do profeta Jonas. Ele foi escrever depois, mas o ponto é que no momento da oração dele no ventre do peixe, ele vai descrevendo o que aconteceu, o seu afogamento. E ele vai dando detalhes da sua aflição, ele vai falando que a escuridão tomou conta, que as ondas passavam, que as vagas, que as algas enrolaram na sua cabeça. E ele vai descrevendo essa aflição, e eu fico pensando assim, é difícil a gente pensar um modo de morrer pior do que afogado, né? Bom, nem vamos começar a imaginar isso aqui. Deve haver alguns jeitos aí muito ruins, talvez assim, ruins iguais quanto, mas a aflição de você tentar buscar o ar, buscar a vida e não achar deve ser muito ruim. Mas o alcance da graça de Deus é incomparável. O primeiro versículo que nós lemos não é Jonas já orando, é mostrando que Deus preparou o peixe. Então aquele peixe não haveria de ser a cova de Jonas, aquele peixe não haveria de ser o fim de Jonas, mas aquele peixe era o seu resgate. Era o que Deus tinha preparado para proteger o profeta. E aqui nós já começamos a ver o padrão da graça. Deus falou ao peixe antes de Jonas falar com Deus. Não diz o texto assim que Jonas foi e orou e Deus ficou aqui esperando. Vamos ver se ele vai perceber o que ele está fazendo errado. Vamos ver se ele se arrepende. Vamos ver se pede perdão. Está fugindo de mim, né? Vamos ver, estou esperando você orar. Deus não fez isso com Jonas e nem faz conosco. Deus não espera Jonas falar com ele, mas a graça de Deus antecede até mesmo o nosso arrependimento, queridos. Até mesmo a nossa concepção da nossa falha, até mesmo nós nos vermos perdidos, até mesmo a gente entender que às vezes estamos caminhando em derrocada atrás de derrocada, mesmo antes de percebermos isso, a graça de Deus ela é tamanha que Ele já preparou tudo para o nosso resgate, que Ele já preparou tudo para nos cuidar, para nos trazer de volta para Ele. A verdade, queridos, é que mesmo nós sendo infiéis, Deus se mantém fiel à sua aliança para conosco, e por isso o alcance da graça dele é incomparável. Você não está distante de onde Deus não possa te alcançar. Deus ao mesmo tempo, sim, eu não estou falando aqui, nossa, o pastor falou isso, eu achei uma maravilha, porque agora eu vou pecar à vontade que Deus sempre vai trazer. Não, também não é isso que eu estou falando, nosso Deus é justo. Mas ao mesmo tempo que o nosso Deus é justo, Ele também é misericordioso. E a verdade é que nós temos às vezes dificuldade em entender esses dois atributos acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente sempre tem uma ideia assim, a gente está passando um tempo difícil na vida. Deus está sendo justo, né? Deus está pesando a mão sobre mim, a misericórdia, Deus não está agindo com a misericórdia. A gente acha assim que os atributos eles agem separadamente. Não, a vida estava difícil aqui, mas Deus foi lá e deu um jeito pela misericórdia dele. Ainda bem que ele não foi justo, quase que a gente fala isso. Né? Porque a gente não consegue conceber muitas vezes, a gente acha que Deus está de bom humor às vezes e por isso Ele foi misericordioso, e às vezes não, às vezes a mão dele pesou, mas não é isso. Em tudo que Deus faz, Ele revela os seus atributos, em todas as formas como Ele age. Ele sempre é justo, em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo Ele é misericordioso. Deus não suprime algum atributo do seu caráter em favor de outro. Então quando Deus é justo e manifesta o seu desagrado com o nosso pecado,
permite que a gente vá até o ventre da baleia, até o ventre da terra muitas vezes. Ele não faz em detrimento da sua graça e da sua misericórdia. Jonas estava caminhando para o fundo, mas o peixe estava lá preparado. Mas a mão de Deus estava sobre a situação. O cuidado de Deus estava sempre lá. E sabe, irmãos, para a gente passar para o próximo tópico, mas eu não posso passar sem falar isso. Sabe por que a gente tem dificuldade de perceber que Deus nos corrige e ao mesmo tempo é gracioso? Que Deus age com justiça e às vezes age com misericórdia? Porque a gente às vezes encara toda a manifestação da correção de Deus, da mão pesada de Deus às vezes na nossa vida, nos tratando, nos corrigindo, como punição. A gente acha assim, eu fiz isso, eu errei naquilo, eu estou com falta de fé, então Deus está me punindo. Mas na verdade nós como igreja, como povo de Deus, a gente precisa começar a entender momentos assim na nossa vida, não como um objetivo de punição, mas com um objetivo de santificação. Deus não está te punindo, meu irmão. Se você está aí no deserto, se você está aí no ventre, chegando no ventre do peixe, isso não é punição de Deus. Claro que é beleza, pode acontecer consequências naturais do pecado, né? A pessoa é alguém que não fala muito a verdade. É natural que as pessoas vão começar assim, fulano falou, vamos ficar com uma pulga atrás da orelha. Espero que não tem ninguém assim aqui, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém fraco, hein, gente? Tem a consequência natural do pecado. Mas por outras coisas não, Deus não está punindo. Deus permite essas coisas para ir nos santificando. Então a graça dele é sempre abundante na nossa vida. Não é para a morte que ele age assim, mas é para nos santificar. A ira punitiva de Deus caiu de uma vez por todas em Cristo Jesus, e é nele que nós nos encontramos. Então Deus não precisa punir o pecado de novo em você, mas ele faz isso para nos atrair, para atrair o nosso coração, e por isso nós precisamos ter paciência e descansar o nosso coração nele. Amém? Essa é a nossa primeira lição. Não existe pecado tão profundo, fracasso tão vergonhoso, ou uma circunstância tão desesperadora que coloca um discípulo, um filho de Deus, além do alcance da graça. Jonas imaginava aqui que ele tinha ido longe demais, mas a graça de Deus já estava aguardando ele lá no fundo do Mediterrâneo. A segunda coisa sobre o presente da graça é o seu fundamento inabalável. E tem algo precioso que Jonas nos ensina aqui. Jonas ele vai olhar para tudo o que estava acontecendo, para o seu afogamento, perceber que as águas cercaram ele, que o abismo rodeou, as algas enrolaram. Então ele começa ali a provar de uma aflição, de uma morte. Ele começa a provar ali da vida dele indo embora. Ele não tem ali a perspectiva de que Deus vai salvar ele. Ele não sabe o final da história. Ainda dentro do peixe, ainda dentro da barriga do peixe, talvez a maior expectativa de Jonas era que daqui a pouco a digestão começasse a operar ali, algum ácido gástrico ali começasse a desfazer da pele de Jonas. Não deve ser uma cena muito bonita, uma sensação muito gostosa, mas o ponto é, Jonas não tinha por que esperar agora uma libertação física da vida dele. E é ali nesse momento, é na oração onde tudo começa a mudar, na perspectiva de Jonas. Não foi exatamente o peixe que mudou ele, mas foi a oração. Porque Jonas, mesmo percebendo que a vida dele tinha chegado ao fim, que ele não tinha mais para onde ir, que não tinha o que acontecer, ele começa a louvar e a se consagrar antes de ter qualquer garantia que ele iria se escapar fisicamente. A grande decisão não foi tomada quando o peixe vomitou ele na praia, não foi ali agora onde ele contempla Deus, não foi ali agora onde ele percebe aonde está a graça de Deus, mas foi ainda dentro do peixe que ele reconhece essa graça. A verdadeira libertação de Jonas não foi a libertação do peixe, foi o momento em que o coração dele concebeu isso, esse Deus gracioso, e aonde se fundamenta essa graça. Mas o que torna a oração de Jonas tão teologicamente rica aqui é o caminho que ela percorre. Ao longo dos versos de 3 até 9, Jonas ele vai aprendendo na própria carne algumas verdades de aonde se fundamenta, em qual lugar, qual é o fundamento da graça de Deus. E esses fundamentos são importantes porque sem eles, a graça não se torna real para nós. Talvez a gente fala da graça, talvez a gente canta da graça, mas a gente prova pouco, porque a gente pode esquecer desses fundamentos, de qual é o fundamento. E a primeira coisa que ele observa ali, é que ele era merecedor daquilo. Que ele era merecedor da justiça divina. E eu sei que para nós, quando a gente lê a palavra, merecedor que eu digo aqui, era assim, o merecedor de estar morrendo. Quando ele se vê morrendo, quando ele se vê se afogando,
quando ele se percebe ali distante da vontade de Deus e a vida dele indo embora, ele não culpa os marinheiros. Poxa, o pessoal me jogou aqui no mar. Culpa deles. Né? Ele não culpa nada, ele sabe que a culpa é dele. A primeira verdade que Jonas reconhece é que essa situação não era fruto do acaso, mas que era o próprio Deus agindo com justiça. Ele diz no verso 13 assim: tu me lançastes no profundo. Jonas sabe que a culpa era deles. Humanamente foram os outros que jogaram ele lá, mas ele sabe que ele que se colocou naquela situação. E isso é difícil, irmãos. Parece óbvio, talvez, nós lemos a Bíblia e entendemos isso na história de Jonas, mas é difícil o nosso tempo, a nossa cultura entender isso. Existe um autor que vai dizer que nós vivemos hoje um deserto do mal moral. O que significa isso? Que nós somos ensinados que o nosso problema é falta de autoestima. Você tem um pecado específico, tem uma inclinação do coração específica. Não, isso aí é só a tua autoestima, é isso aí mesmo. Você é isso aí que você sente, que você quer. E a gente vive sentindo um excesso de vergonha, autoincriminação. Nós somos ensinados no nosso tempo de hoje que todos os padrões morais, eles são socialmente construídos e relativos. Então não tem certo e errado. De modo assim que ninguém tem o direito de fazer você se sentir culpado por nada. Essa é a narrativa do nosso tempo. E por isso que às vezes a gente se vê diante de algumas situações, diante da nossa vida, diante da nossa falha, a nossa vida talvez assim, indo lá, querendo ir para o sul da Espanha, em Tarsis, pegando um navio em Jope, e ainda tentando se auto-justificar, falando assim: não, mas é que Deus pegou pesado, né? Ninivita não dá. O errado é Deus, não sou eu. Eu estou aqui, estou me afogando, minha vida está indo embora aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou certo, na verdade. Deus, inclusive, está sendo muito injusto comigo aqui agora. Talvez você nunca falou isso em voz alta. Talvez você nunca verbalizou isso, talvez nem mesmo com Deus. Mas às vezes esse pensamento pode passar no coração. Porque o nosso tempo, a nossa sociedade, nossa narrativa cultural passa por esse pensamento. Mas Jonas, ele reconhece que é o Senhor. Jonas reconhece que era ele que era o culpado daquela situação. E não há arrependimento genuíno sem esse reconhecimento. Mas há uma outra coisa que ele percebe também, e eu acho fantástico no texto, que ele é impotente espiritualmente, e nós também somos. Nós somos impotentes no sentido de queremos nos justificar diante de Deus, de fazer algo para agora sim a gente merecer aquela graça. O fundamento não está no nosso arrependimento e nem no que a gente faz. E Jonas percebe isso no verso 2 e no verso 6. No 2 ele faz assim: na minha angústia eu clamei e ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei, e o Senhor ouviu minha voz. E lá no 6 ele diz assim: eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. E o termo no original que Jonas usa ali é o Sheol. Ele está dizendo assim: eu fui para o mundo dos mortos, acabou, fechou a porta, passou a trava, não tem como eu sair daqui, eu não tenho o que fazer, a minha vida já foi. Acabou, não consigo, essa situação ela é impossível para mim. E queridos, o nosso subconsciente muitas vezes ele quer tentar nos levar a acreditar que por vezes, se nós trabalharmos duro, se nós elevarmos a nossa observância da nossa vida com Deus, da nossa observância religiosa, do nosso tempo na igreja, nós vamos colocar Deus numa posição agora que Ele não pode dizer não para nós. Nós vamos colocar Deus numa posição que agora Ele precisa me atender. Eu conquistei aquilo lá. Por quê? Porque eu busquei uma vida de oração mais, porque agora eu estou lendo a Bíblia todo dia, porque agora eu estou indo na igreja, porque agora eu estou me esforçando, porque agora, eu estava fazendo aquilo errado, agora eu não faço mais. Agora, Deus, está na hora do Senhor responder, porque eu estou merecendo a minha graça. Jonas percebe essas duas coisas que talvez passam no meu e no seu coração, e que está furado. Primeiro, que ele era merecedor da justiça. Segundo, que ele era impotente espiritualmente. Mas aqui ele percebe também, talvez o ponto alto desse texto, que é o fundamento inabalável da graça. Que não é porque a graça, que ela é de graça, mas custou um alto preço. A terceira verdade aqui dentro desse tema é que o alto custo da salvação que Deus nos dá, ele é gigante, ele é em Cristo. Por duas vezes Jonas, na sua oração, ele não olha apenas para o céu, mas ele fala do santo templo, ele fala do templo sagrado. Jonas está ali orando, lembrando do tabernáculo, do propiciatório, do templo, onde Deus prometia falar com o povo, onde as leis eram guardadas, onde havia o sacrifício, ali era aspergido com o sangue do cordeiro.
Ele está morrendo afogado, ele está orando, ele está falando: Senhor, a culpa é minha, eu não tenho nada para fazer. Mas mesmo em meio a essa aflição que eu estou passando, a única coisa que eu consigo pensar, focar e me lembrar é no propiciatório, é no templo, onde representa a presença de Deus. E para nós que estamos do lado de cada história, Jonas não sabe, mas ele está olhando para o sangue do Cordeiro. Ele não sabe, mas ele está olhando para aquele sangue que levava os pecados, sem saber que ele está olhando para aquilo que aponta para Jesus. Ainda não compreendia plenamente o que significava, mas nós compreendemos. O templo, os sacrifícios e o propiciatório apontavam para Cristo. Então, enquanto Jonas olhava para o templo, nós olhamos para aquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. O fundamento da graça, queridos, ele nunca foi o nosso arrependimento, nunca foi a nossa sinceridade, nunca foi a nossa vida de oração, nossa vida de Bíblia, o quanto a gente se esforça, mas sempre foi o sacrifício de Jesus na cruz. E quando ele vai orando isso, ele vai percebendo isso, aí ele rompe nessa frase que nós lemos juntos aqui: ao Senhor pertence a salvação. Percebam, irmãos, o quanto isso confronta o nosso coração. Ainda hoje nós somos tentados a acreditar que Deus nos ama mais quando nós obedecemos melhor. Você se sente assim ou sou só eu? Só eu, está vendo? A gente é tentado a pensar isso. Ou eu, talvez. A gente acha que Deus nos ama mais quando a gente obedece a Ele mais. Agora eu estou bem com Deus, agora eu estou firme, olha só, estou vencendo as minhas mazelas, meus pecados, meus desânimos, estou firme, estou animado, estou orando, estou alegre, meu coração está fervendo, venho na vigília de oração, quero orar até 6 horas da manhã. Aí a gente fala: agora Deus está feliz comigo. Mas a gente se esquece que o Evangelho, ele na verdade começa quando a gente abandona toda a confiança em nós mesmos. Quando a gente abandona tudo aquilo que a gente pode se agarrar e achar que é aquilo que vai fazer a gente merecer, que é aquilo que vai nos elevar, que aquilo é um fundamento para essa graça, e a gente descansa inteiramente naquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Jonas encontrou isso lá no ventre do peixe. A gente talvez não precisa chegar lá para encontrar, espero que não. Mas talvez, se a gente chegar lá também, é debaixo desse cuidado de Deus. Mas é uma terceira e última coisa que eu queria aprender sobre esse presente da graça, que tem sim um alcance incomparável, que tem sim o seu fundamento inabalável, mas que em terceiro e em último lugar tem o seu poder transformador. O último versículo do capítulo 2 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. E aí parece, podia e viveram felizes para sempre, né? A história parece que termina super bonitinha, super bem, deu tudo certo. Agora Jonas está impecável. A oração termina, o peixe vomita Jonas na terra, um belo final aparentemente, mas o livro de Jonas tem ainda mais 2 capítulos. E o que acontece no capítulo 4 é o que torna Jonas um livro profundamente, que nos incomoda assim. Porque a gente vê que ele vai para Nínive, e talvez aqui eu fico pensando que Jonas de alguma forma ele se convenceu disso. Ele percebeu a graça, ele falou sobre a graça, ele se viu salvo. E agora ele pode não gostar, ele pode ter desígnios errados no coração, mas ele vai obedecer pelo menos. E ele caminha longe, ele vai até Nínive, ele prega. Ele prova do maior avivamento da história bíblica, talvez, com a pregação mais simples do mundo. Ele faz uma pregaçãozinha lá meia boca, a cidade que era para caminhar vários dias para poder atravessar a cidade inteira. Ele atravessa num dia. Ele fez com uma super boa vontade. Mesmo assim, Deus usa ele. A cidade se converte. Não só a cidade, o rei, os animais. Deus tem misericórdia, tudo acontece. Olha que final, parece um filme que a gente está vendo, né? A celebração, a cidade perdida, o povo cruel se converteu, eles vão a pano de saco, até os animais, o rei, todo mundo se humilha diante de Deus. Deus agiu com imensa misericórdia. E o profeta está irado. Lá no início do capítulo 4 diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E então vem a confissão que nós já mencionamos aqui. Ele fala: eu sabia que tu és um Deus gracioso e compassivo. Isso era a graça que Jonas conhecia, mas conhecer a teologia da graça de Deus não impediu ele de odiar a expressão concreta dessa graça sobre a vida de pessoas que ele via como inimigos. Ele, como um grande nacionalista que ele era ali, ele também podia enxergar o seu povo como um ídolo. No meio da oração, no capítulo 2, no verso 8, ele fala assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ou seja, aquele que
se entrega aos ídolos, abandonam a aliança de Deus, a sua graça redentora e incondicional. Ou seja, ele evidencia que o coração idólatra renuncia à própria graça de Deus, mas ele mesmo ainda precisava passar por um grande processo nesse aprendizado. Ele não percebe que ele mesmo está sendo idólatra com algumas coisas. E o ídolo de Jonas não era de madeira ou de pedra, mas era essa convicção, não consciente de que a graça de Deus era patrimônio de Israel, não era para ninivita. Ele continuava com isso no coração. E queridos, isso me leva a pensar sobre a graça de Deus. Ela não pode ser um evento na nossa vida. A gente não pode cantar e pensar e meditar sobre a graça de Deus como simplesmente aquele momento que estava tudo difícil, como aquele momento em que eu achei que agora tudo foi por água abaixo, eu perdi a esperança, tudo que os meus olhos poderiam alimentar a esperança foi por água abaixo, agora é só eu e Deus no silêncio aqui, do ventre do peixe, do fundo do mar, e de repente Deus vai e restaura, e eu falo assim, poxa, provei da graça, glória a Deus, aleluia, vamos para frente, agora vamos para a próxima. E a gente não é transformado pela graça, e a gente não começa a viver da graça como uma nova fase, um novo estilo de vida de fato. Não pode ser apenas uma única experiência, e talvez seja essa uma das maiores lições de todo o livro. O peixe foi capaz de produzir uma crise ali. A crise levou Jonas à oração, a oração levou ao arrependimento, mas somente a graça aplicada continuamente ao longo da vida de Jonas poderia produzir um novo coração nele. E isso continua sendo verdade para nós. A gente tem que parar de ver, irmãos, apenas um retiro, apenas um momento, uma conferência, um congresso, como um momento para a gente provar da graça. Mas a gente tem que começar a provar da graça como algo transformador na nossa vida, como esse aperfeiçoamento que Deus vai fazendo de glória em glória, e esse é o processo. Eu creio que Jonas foi vivendo esse processo. E é interessante porque esse livro, ele vira para nós mesmo, que a gente vai lendo, a gente vai vendo a falha de Jonas, e a gente vai vendo a falha do nosso coração ali tantas vezes, mas como se não bastasse, na hora que você está lendo o final do livro, vem uma flechada direta na gente, né? Já percebeu isso? Se você lê o final do livro de Jonas, o livro de Jonas ele termina com uma pergunta, e parece que a flecha da pergunta era em Jonas, mas você termina ali, ele não responde, parece que a flecha veio em você mesmo, em nós mesmos. Nós não podemos ficar em silêncio diante dessa pergunta, mas nós precisamos provar, evidenciar dessa transformação na graça de Deus. A graça de Deus é um presente para nós, amém, queridos? A graça de Deus é o que tem mantido, feito a gente chegar até aqui como igreja, feito a gente provar de Deus até nos tempos mais difíceis. Mas além de tudo, Jonas também aponta para alguém que é infinitamente maior que ele. O próprio Senhor Jesus afirmou que Jonas era apenas um sinal. Era apenas um sinal de alguém que ficou 3 dias no ventre da terra, e Jesus também haveria de morrer e ressuscitar no 3º dia. Enquanto Jonas foi lançado ao mar por conta da sua desobediência, Cristo é lançado às profundezas da morte por causa da nossa desobediência. Enquanto Jonas saiu do ventre do peixe para anunciar o arrependimento, Cristo ressuscitou para proclamar perdão e vida eterna para todos aqueles que creem. Então a Ele pertence essa salvação. Se hoje nós olhamos para trás com gratidão, não é porque nós celebramos a capacidade de homens e mulheres que fizeram com que nós chegássemos até aqui, que a igreja chegasse até aqui, mas sim porque nós reconhecemos a fidelidade de Deus ao longo de toda essa história. Foi a graça de Deus que plantou essa igreja aqui, amém? Foi a sua graça que sustentou até aqui, e será somente a sua graça que poderá nos conduzir nos anos que ainda virão. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde.